Você tem que entrar na faculdade. Hoje, a faculdade ela não vai chegar e vai te oferecer um cardápio de opções. Olha, Eduardo, nossa universidade tem tudo isso. Você pode escolher. Universidade não é assim. Você que vai ter que procurar o que a universidade tem para te oferecer. E universidade, gente, tem N possibilidades. Ó, tem você que gosta aí dessa área de liderança. Uma coisa bacana para você buscar. Empresa júnior. Experiência de empresa júnior. Isso. Essas áreas que você tem que Posso falar uma coisa? Sim. Não sei se eu estou equivocada, mas eu percebo que até a escolha da universidade, tem algumas universidades que me parece que elas têm uma amplitude maior de possibilidades, né? Sim. Na universidade, ele tem que correr atrás, ele tem que buscar. Né? Não é igual no ensino médio, o professor ele leva o conhecimento, ele leva a informação, nós temos que buscar. Né? Exatamente, iniciação científica, monitoria, intercâmbios. Hoje, a grande maioria das universidades, tanto pública, tanto particular, hoje, tem parcerias com universidades de fora, mundo afora. Né? Então, você vai ter que buscar o quê? Esse diferencial vai te fortalecer para a hora que você for para o mercado de trabalho. E outra, isso também vai te dar experiência. Você está ali no primeiro, segundo ano, você já vai sentir aquela profissão. Nossa, é isso mesmo? Gente, a gente precisa sentir para ver se realmente é a escolha. Não tem psicólogo, não tem orientação profissional que vai fazer a magia de dar essa certeza para vocês. A certeza ela só vai vir a hora que vocês começarem a sentir a prática, a viver. Experimentar, né, Iácara? Sim. Fala que assim, o estágio, tanto antes eu tive a experiência, né, como eu contei, antes da faculdade, e na faculdade eu comecei a estagiar no primeiro período. Eu corri atrás. Eu me identifico muito com o Eduardo, que eu tenho esse traço, assim, eu fui muito atrás, mas tem uma coisa minha que não foi muito boa, que eu vou contar também. Isso de buscar, então de experimentar. No primeiro período eu já era uma observadora, não podia estar ali atuando, mas eu já estava escutando, já estava vendo. O meu erro que eu vejo é de não ter experimentado outras áreas. Eu acho que vivenciar aquilo tudo que é possível, eu acho que eu fiz a escolha muito rápido. Não que eu tenha feito a escolha errada, foi ratificando a minha certeza aí de que o que eu queria, mas eu acho que seria muito legal se eu tivesse experimentado outras áreas. Organizacional, por exemplo, eu nunca passei por ela. E eu acho que eu poderia ter aprendido. Então, eu comento, né? Eu não sou uma profissional exatamente da área de orientação, mas a gente tem adolescentes, isso aparece, claro. E eu falo assim, olha, experimentar é muito bom. Poder experimentar e sentir. Para poder falar assim, não, isso eu não gosto, não é? Sim. De ter um preconceito assim, não, isso eu já detesto. Não, vai lá ver qual que é. Vai. Do termo da orientação profissional. Por quê? Esse termo da orientação profissional, ele abrange várias coisas, ele é mais amplo, né? E quando eu vou falar do processo que eu realizo na clínica, eu gosto de pontuar que não é só teste. A gente depender dessa reflexão, só testagem, é muito complicado, né? A gente colocar a responsabilidade, o futuro, a escolha, só em testes. Então, quando a gente trata de uma orientação profissional, é uma coisa ampla, é uma coisa que traz reflexão e o trabalho dividido em 3 etapas, né? Hoje eu desenvolvo esse trabalho dividido em 3 etapas. A primeira etapa é esse autoconhecimento, que eu utilizo testagens, mas a reflexão, a inclusão da família, a inclusão dos amigos, para fazer esse levantamento desse autoconhecimento no todo, né? O segundo momento é identificar o perfil profissional,
que aí a gente entra a teoria, né, da tipologia da personalidade, né, onde a gente entra um pouquinho do contexto da personalidade aí. E, por fim, a tomada de decisão, que vai o quê? Ajudar o jovem a conhecer as profissões, a prática no dia a dia. Né? Então, isso vai muito de profissional para profissional. Né? Eu gosto muito de trabalhar o termo orientação profissional, que ele é mais amplo. Né? Ele é mais amplo, uma reflexão, né? Mais reflexivo, não, né, deixando a importância das teorias da personalidade, né, a importância dos testes de orientação vocacional que existe. A grande parte dos testes de orientação vocacional que existe, a maioria, a grande maioria deles vem traduzido por português, ele vem de origem americana, né? Os que eu utilizo na clínica, particularmente, são validados, né, pelo nosso CFP. Isso é muito importante, a gente ter essa clareza. E clareza maior, que teste psicológico é apenas psicólogos que utilizam. Né? Esse é o grande diferencial, isso é muito importante. Né? Os jovens que estão nos ouvindo, Eduardo, se um dia ele for fazer uma orientação mais a fundo, só psicólogos, né, que têm essa possibilidade, essa aptidão, né, para estar utilizando testes psicológicos. Ótimo. Eduardo, eu queria te perguntar se você tem alguma outra questão para fazer, para perguntar para a Iácara. E antes eu queria só falar uma coisinha, assim, é muito leve a forma como você fala, ô Iácara, me dá um alívio. Eu não tive problema na minha escolha, não, mas eu percebo que muitos jovens, muitas pessoas que são contemporâneas minhas, já passaram por diversas áreas diferentes, isso é muito pesado, né? Então, quando fala assim, orientação profissional, fica mais leve. Eu sempre venho na minha cabeça assim, que é possível mudar também. Então, é um alívio falar, eu fiz uma escolha, mas eu cheguei lá, não era aquilo, e pode ser, eu posso voltar atrás, posso decidir outra coisa, eu posso trabalhar um outro lado aí, meu, um outro eu, né? É mais leve, é mais gostoso, não é verdade? Sim. Sem dúvida, eu acho assim que nunca é tarde para a gente buscar novas experiências. Né? E se a gente está buscando novas experiências que nos engrandece, que nos traz felicidade, nos traz sentido de vida, gente, isso é fantástico. Então, Eduardo, a dica que eu te dou, busca, né, algo para você fazer que te dê sentido, né? Que você tenha sentido de vida, que você consiga seus objetivos, traçar suas metas. Se um determinado momento da sua vida você falar assim, nossa, não é isso, eu quero outra coisa. Com leveza, você vai direcionar o seu planejamento, né? Eu sou psicóloga, eu atuo em clínica, mas em qualquer momento, né, eu posso ter outras vontades, né? Eu posso ter outras demandas que eu queira fazer e eu não é que eu deixe a psicologia, mas que eu busque outras experiências. O ser humano é isso, é buscar, é viver. Então a gente tem que deixar a nossa chama acesa, né, para a gente ter sentido de vida. E aí, Eduardo, tem mais alguma pergunta, alguma consideração que você gostaria de deixar para a gente? Então, a pergunta você já tinha feito, que era sobre isso, sobre qual dica que ela dava para caso não ser a escolha, mas ela já respondeu, já tirou essa minha dúvida. E acho que não tem mais nada, não, para perguntar. Agora, eu queria muito, Eduardo, para mim, muito importante, na outra conversa que nós tivemos, você falou isso, e para mim foi tão rico te escutar, e às vezes a gente esquece de falar aquilo que é, né? Já falando tanto que agora a gente acaba esquecendo.
mas a sua experiência da busca do estágio, eu achei que tão bacana. Você correu atrás, não é isso? Sim. E eu fui uma frase para mim que ficou muito marcada. Você quer repetir? Você quer falar agora para gente? Então, é aquilo. Eu cheguei lá, né, dei de cara com a porta, não fui, né, não pude ser ouvido naquele dia, mas eu não entreguei os pontos, né, poderia ter falado, não era para dentro, eu falei, não, eu vou ir até o fim, eu quero ser ouvido, eu posso não passar na entrevista, mas eu quero ter oportunidade de fazer, né? É como agora eu tenho conversado com amigos meus. Muitos deles eu estou sentindo muito inseguro em fazer o Enem, principalmente com a pandemia acontecendo. Mas eu falo, cara, independente da pandemia ou não, a gente vai ter que fazer. Então eu quero fazer. Não é de certeza que eu vou passar, que eu vou ir bem, mas eu quero ir lá e eu quero fazer. Com a pandemia ou não, eu quero ir e quero tentar fazer. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser isso, tem que tentar, e como a gente vem falando ao longo de toda a conversa, é experimentar. Vou lá e faço. Se não der certo, ok, aí a gente vai trabalhar isso. Não deu certo, vamos em busca de dar certo. Mas não, assim, sabe, colocar barreira e falar assim, não, não era para ser. Não era para ser sim, a barreira está ali para você empurrar ela e seguir em frente. Então, eu penso assim, eu quero muito fazer, seja o Enem, seja a entrevista que eu liguei, fui atrás e fiz, qualquer coisa que eu tiver uma oportunidade, por mais que eu não consiga, que eu não tenha certeza de que eu vou conseguir, eu quero fazer e eu vou fazer, independente do resultado. Para mim fica assim, olha, você bancou o seu processo, né? Você falou para mim assim, eu queria mostrar para que eu vim. Eu vim, eu queria me mostrar. Então, assim, eu banquei o meu processo. A consequência positiva, deu certo ou não, ela é um resultado, ela podia dar certo, não podia, você podia não ter passado, porque tinha outros candidatos. Graças a Deus deu tudo certo, você mostrou que veio, né? Você foi lá para isso e deu certo. E você bancou o seu processo, você bancou o seu desejo. Então, eu acho assim, eu acho que é uma lição mesmo para você levar, né, para a sua vida e poder passar isso para outros jovens que estão aí, que às vezes desistem, né, Iacra? Sem dúvida, né? Essa resiliência, né? Essa motivação, essa persistência, a gente precisa, né? Então, que os jovens tenham essa consciência, que muitas das vezes, né, o que eles precisam é apenas o ato da ação, da busca, e não deixar que o medo tome conta, que ele seja maior. Busca por novas experiências, por novas vivências, por aquilo que faz sentido, né? Então, acho que isso aí é muito importante.